O fundo do poço é o melhor lugar que você pode estar. Você precisa entender de forma sincera e verdadeira no teu coração. Leremos a palavra porque tem uma resposta de Deus, tem um discernimento, entendimento, tem conhecimento de Deus sobre a tua vida neste momento. Você não pode fazer o quê? Jogar a toalha. Você não pode parar. Você tem que fazer, sabe o quê? Continuar. E às vezes o seu continuar vai ser lá para baixo primeiro. Você vai ainda mais profundo. Você tem que chegar no fundo do poço para que você agora, ó, pegue o impulso e suba. Tá difícil, né? Tá desafiador, não tá? Pois bem, é indo para o fundo do poço que você pega um impulso melhor. É exatamente assim que funciona. Muitas das vezes, Deus nos conhece, Deus sabe muito bem quem somos e como pensamos. Ele é o único capaz de sondar o nosso coração. E neste momento, você deve abrir o teu coração e preparar a tua mente para receber aquilo que vem de Deus. Amém? Então, assim como sempre fazemos, clamaremos ao Senhor, pediremos a Ele que nos dê entendimento, discernimento, que Deus nos dê a resposta necessária para que possamos suportar e avançar nos nossos dias. Eu me chamo Leonardo Souza e este é um momento de intimidade com Deus. Eu não convido você para nenhuma religião, eu não convido você para nenhuma placa de igreja. Eu te convido agora sim para um momento de intimidade com Deus. Amém? Então que nós, juntos em comunhão, clamemos pela presença de Deus e por sua resposta. Amém? Maravilhoso Deus e eterno Pai, graças te damos por todas as coisas. Tu és bendito, tu és fiel, tu és justo, tu és poderoso. Pai querido e Pai amado, suplicamos a ti que neste momento o Senhor se manifeste em nosso meio. Derrame, Pai, nos entregue o maná do céu. Nos dê o pão de cada dia, nos dê o entendimento, nos dê do teu espírito, nos dê teu discernimento, nos dê a tua sabedoria. Manda a resposta do alto. Entrega para nós aquilo que é nosso e que não existe impedimento algum que impeça aquilo que o Senhor determinou sobre nossas vidas. Pai querido e Pai amado, suplicamos e clamamos a Ti. Se manifeste em nosso meio, se manifeste em nossa vida, seja presente. Pedimos a Ti uma vida e vida em abundância. Pai querido e Pai amado, nós te louvamos e te agradecemos e já pedimos no nome de Jesus. Amém, amém e amém. Seguindo a nossa história de ontem, nós estávamos falando sobre a história do filho pródigo, né? Olha só que interessante. Vamos lá para Lucas capítulo 15, né? Segundo narra o Evangelho de Lucas. E aí você pode se perguntar, Léo, você falou que não vai falar de religião, não vai falar de igreja, mas vai usar a Bíblia? Exatamente. A Bíblia lá não fala sobre religião. A Bíblia ela nos traz um manual de vida. A Bíblia nos traz uma herança eterna. É totalmente diferente, você não pode confundir uma coisa com a outra, tá bom? Então olha só. Lucas, segundo narra o Evangelho de Lucas, capítulo de número 15, versículo de número 14, a Sagrada Escritura diz o seguinte: Coincidentemente, após haver gasto tudo o que possuía, abateu-se sobre toda aquela região, e uma grande fome, e ele começou a passar muita necessidade. Olha que interessante. Ele pega a herança do pai, para você que acompanhou o capítulo anterior, ele pega a herança do pai, ele tem uma herança antecipada, ele não sabe a dor que acompanha essa herança, ele não sabe o sacrifício que acompanha essa herança, ele não sabe literalmente o valor dessa herança. Ele pega e gasta toda essa herança. Olha que interessante. Veja que em nenhum momento aqui ele partilha com a família dele, com o pai dele. Ele não partilha com o irmão dele. Ele partilha com o lugar errado. Ele partilha com as pessoas erradas. Porque ele vai para um lugar e a palavra diz que ele gasta tudo, vivendo de forma irresponsável. Por isso que no início desse vídeo, dessa live, eu falei para você que é muito importante que nós cheguemos ao fundo do poço. Porque em determinados momentos nós recebemos da parte de Deus e nós menosprezamos a Deus. Nós esquecemos de Deus. Isso é muito interessante nós refletirmos. Não é mesmo, Melina? Então olha que interessante. Nós vamos agora refletir. Você já passou por algum momento onde a sua vida estava mais confortável? Talvez você estava ganhando mais, talvez você estava numa casa melhor, talvez você estava numa condição financeira mais agradável, talvez você não estava numa condição financeira agradável, mas você estava num momento onde não tinham problemas.
Você já passou por isso? Coloca aqui nos comentários. Eu quero saber de você. Porque muitas das vezes isso acontece conosco. Quando tudo vai bem, a gente diminui a oração. Quando tudo vai bem, a gente diminui a busca por Deus. E eu não estou aqui para te julgar, eu estou aqui para falar o que eu e você fazemos, para que nós fiquemos em alerta e que nós não cometamos mais isso. Nós não podemos nos distanciar de Deus porque temos a herança, porque recebemos a promessa, porque recebemos a palavra. Nós precisamos agora realmente nos aproximarmos mais. Porque o que o filho pródigo fez é o que eu faço, é o que você faz. Eu convido vocês a viverem uma intimidade, mas é uma intimidade sincera. Não é uma intimidade com falsidade, não é uma intimidade com mentira, não é uma intimidade com engano. Eu convido você a ser sincero consigo mesmo. Nossa, Léo, mas você está falando da palavra de Deus e está falando que você se distancia de Deus? Sim, eu sou um ser humano. Eu vigio, gente, mas eu sou um ser humano. Às vezes, quando está mais confortável, eu já não oro tanto. E você também faz isso. Isso é normal do ser humano. Agora, eu devo normalizar isso? Não, eu tenho que tomar cuidado. Então, o que eu faço? Eu começo a vigiar. Então, se tudo vai bem, eu continuo agradecendo a Deus. Eu tenho um coração grato e vou despejar essa gratidão ao Senhor. Sou muito feliz pela vida que tenho. Nada me falta, segundo a palavra de Deus. Então, se a palavra de Deus está falando que nada me falta, quem sou eu para julgar ao Senhor o que falta ou deixa de faltar, pelo meu querer, pelo meu entendimento? Eu não posso viver assim. Não sou mais eu que vivo, e sim o que vive é o Espírito do Senhor em mim. Então, se eu acredito nessa palavra, eu tenho que praticar. Se você acredita que a academia, que um treino físico vai transformar a tua saúde, você precisa praticar. E só praticando você tem resultado. Eu não posso convencer a todos aqui a terem intimidade com Deus. Quem dera eu pudesse fazer isso. Só que infelizmente não é assim. Muitos não veem valor, muitos não entendem, muitos querem pegar só a sua parte e ir embora. É difícil às vezes quando você convive ali no meio, em algumas igrejas, você vê algumas pessoas sendo abençoadas e indo embora. Eu já passei por isso. Em uma determinada igreja, nós estávamos ali e foi nos direcionado a um círculo de oração dos homens, né? Onde os homens ali oravam pelas suas famílias, pelas suas casas, pelas suas vidas, pelas suas esposas, seus negócios, empregos e por aí vai. E aí, nós falamos o quê? Bom, vamos aqui orar em comunhão para que cada irmão aqui receba a sua herança, receba a sua bênção. Gente, eu comecei a brigar com Deus, eu comecei a ficar angustiado. Por quê? Porque todo mundo ia recebendo a sua herança, todo mundo ia recebendo a sua bênção e ia abandonando o culto. Toda segunda-feira era um culto de adoração ao Senhor, era um culto de oração dos homens. E aí eu vi os homens indo embora. Foi exatamente o que aconteceu. Cada um recebeu sua bênção e foi embora. Da mesma forma, o filho pródigo recebeu sua bênção, só que ele gastou tudo de forma irresponsável. Às vezes, nós temos que analisar: o que eu estou fazendo com o meu tempo? O que eu estou fazendo com a minha vida? O que eu estou fazendo com o meu dia a dia? Eu estou muito feliz e posso compartilhar com cada um de vocês. Hoje fazem 9 dias do qual eu não vejo nenhuma rede social. E eu vou dizer para vocês que mudaram meus pensamentos. Mudou minha paz de espírito, porque a paz de espírito não é um pozinho mágico que cai na sua cabeça. Você tem que ir atrás da paz de espírito. Como que você quer ter paz de espírito se a gente só olha o noticiário? Como que nós queremos ter paz de espírito se eu só olho a vida do outro? Como eu quero ter paz de espírito se eu sou atacado de forma absurda por todos os lados, de todas as formas? Então, eu preciso me limpar. Aí você pensa assim: poxa, Léo, você está falando que está sem usar rede social, mas está aqui nas plataformas. Eu estou na live às 10 horas ao vivo, eu estou de manhã às 6h55 também, de uma forma natural. Eu estou te entregando algo que edifica. Então você tem que falar: bom, eu vou usar o meu celular, meu notebook à noite para assistir algo. Eu vou assistir a live do Léo, vou assistir os vídeos do Léo. Ou eu vou assistir um outro conteúdo, não tem só o Léo. Então, nós precisamos pegar esse tempo que é nossa herança e também fazer aquilo que é certo.
Lu, que bom ter você aqui. E olha que interessante, Deus te deu hoje um presente incrível, que foi seu dia. Você aproveitou o seu dia? Coloca aqui nos comentários. Você está com a expectativa de aproveitar o teu dia? Coloca aqui nos comentários. E como você vai fazer isso? Porque eu não quero ser o time que sobrevive, eu quero viver. E viver não necessariamente quer dizer que eu vou estar em shoppings toda hora, eu vou estar em restaurantes toda hora, eu vou estar viajando toda hora. Não. Eu quero viver de uma forma incrível. Eu quero poder tomar meu café da manhã em paz, eu quero poder almoçar em paz, eu quero poder jantar em paz, eu quero poder praticar minhas atividades, ler algum livro, eu quero poder estudar, eu quero poder servir tua vida. Eu quero ir atrás de conhecimento para entregar aquilo que é verdadeiro para você, porque eu estou cansado dos falsos profetas. E é em qualquer lugar. Tem falso profeta dentro da igreja, tem falso profeta nas profissões. Gente, tem um monte de gente falsa em um monte de lugar. Só que nós não podemos ficar calados. Então, o fundo do poço é interessante porque quando o filho pródigo gasta tudo, o calo aperta. Olha que interessante. Abateu-se sobre toda aquela região uma grande fome e ele começou a passar muita necessidade. Aqui, ele tinha um orgulho muito grande ainda. Ele não estava quebrantado. Aqui ele tinha um ego muito grande. Muitas das vezes nós fazemos isso, ok? Eu nunca vou falar para vocês que a culpa é só do outro. Pelo contrário, a culpa também é nossa. Nós somos responsáveis. Nós já fomos feridos? Sim, mas também já ferimos também. Não podemos ser hipócritas. E eu fico muito feliz de ter você aqui, porque eu sei que você não é uma pessoa hipócrita. Se você me acompanha, se você está aqui no dia a dia comigo, eu sei que você é uma pessoa verdadeira, uma pessoa que assume a responsabilidade da sua vida e você está de parabéns. Olha só. E por esse motivo foi empregar-se com um dos cidadãos daquela região, que mandou para o campo a fim de cuidar dos porcos. Gente, naquela época, cuidar dos porcos era uma situação muito constrangedora. Você pode pensar, bom, ele foi para uma fazenda, foi cuidar dos porcos e está tudo bem. Não era assim naquela época. Naquela época, isso aqui era a pior coisa que tinha. Né? Perdão, não seria a pior, mas uma das piores. Só que olha que interessante. Ele gastou tudo de forma irresponsável, né? Ele esbanjou. Ele mostrou coisas para quem não estava nem aí para ele. Ele esbanjou riqueza para quem ele não estava nem aí. Ele já esbanjou momentos com quem não estava nem aí para ele, só estava usurpando, não é mesmo, Altemir? Exatamente. Tem que aproveitar o teu presente. Então, olha que interessante. Quando ele gasta tudo, qual que é a primeira coisa que você faz? Em tese, olhando de fora, é muito mais fácil opinar. Eu voltaria para casa do meu pai. Só que aqui ele já tinha um remorso muito grande. Só que aqui ele já tinha uma dor muito grande. Só que aqui ele já tinha um pecado muito grande. E muitas das vezes nós fazemos isso perante a Deus. Algo que não podemos realizar. Por quê? Porque se somos sinceros naquilo que sentimos, nós falaremos com o Senhor. Então, nesse momento, ele esbanja toda a sua riqueza, ele gasta tudo de forma irresponsável e o lugar que ele estava começa a passar uma crise. Ou seja, meus pais sempre falavam, né? Nem tudo que reluz é ouro. Se você acreditar que tudo que reluz é ouro, você vai ser enganado toda hora. Então, quando ele gasta tudo, o mais inteligente é ele retornar o quê? A casa do pai. Se ele fosse uma pessoa humilde, se ele não tivesse guardado mágoa no coração, se ele tivesse se resolvido. Então, muitas coisas aconteceu aqui para que ele acabasse com toda herança e, na sequência, não retornasse à casa do pai. E assim nós fazemos com Deus. Eu quero dizer para você, eu não estou falando para você continuar no pecado, só estou falando para você se arrepender o quanto antes. Se arrependa e volta a ter intimidade com Deus. Esse mundo aqui é do maligno. Esse mundo aqui quer te destruir. Vocês não perceberam, mas esse filho pródigo só foi importante enquanto ele tinha herança, enquanto ele tinha riqueza, enquanto ele tinha o que dar para a sociedade, ele foi importante. A partir do momento que acabou a herança, ele foi parar aonde?
cuidando de porcos, que para aquela região e para aquele momento, para aquele tempo, era uma vergonha muito grande. Então, a palavra de Deus vai te proteger, a palavra de Deus vai te blindar. Talvez você não tenha orado hoje da forma que você desejava. Talvez você não leu a Bíblia. E eu não estou aqui para te julgar, eu estou aqui para estender minha mão para você e falar: vamos juntos. Você já está aqui fazendo isso. Para refletir um pouco. Eu grito aqui para cada um de vocês para que vocês entendam que o único ser que vai querer vocês, que vai amar vocês, né, é o Senhor. Porque os seres humanos são falhos. Porque os seres humanos se permitem serem usados pelo maligno. Quantas vezes você já foi abandonado ou abandonada? Coloca aqui nos comentários. Quantas vezes você já sentiu uma solidão? Talvez até você esteja com pessoas ou esteve com pessoas, mas mesmo assim se sentiu só. Coloca aqui nos comentários. Então, o nosso maior problema é o nosso orgulho. Por isso que Deus procura aquele que possui um coração quebrantado. O coração altivo, o coração orgulhoso, Deus rejeita esse. E ainda digo mais, agora vai um entendimento meu. Além do Senhor rejeitar, tem um problema. Nós somos tão errados em nos acharmos autossuficientes que nós nos distanciamos de quem nos ama, que é o Senhor. Entenda que o pai dele repartiu a herança. Ele foi gastar a herança com um povo que nunca acrescentou em nada na vida dele, um povo que nunca fez nada por ele, e mesmo assim, ele torrou toda a herança com esse povo. E aí, com quem você tem gasto a sua herança? Eu estou falando da sua herança, né, Altemir, do seu tempo, dos teus pensamentos, daquilo que você escuta, daquilo que você fala, daquilo que você nutre, daquilo que você reflete. Como é que você tem gastado a sua herança? Você vai esperar chegar, perder tudo, para reconhecer que só o Senhor é Deus, que só Ele te ama de verdade mesmo? Deus te ama, Deus te quer por perto. Vai ser difícil, teremos grandes aflições, mas ainda assim, me alegro, porque o Senhor é comigo. E o Senhor é com cada um de vocês que estão assistindo esse vídeo. E nós precisamos retomar aquele caminho certo. E por esse motivo foi empregar-se com um dos cidadãos daquela região, que o mandou para o campo a fim de cuidar dos porcos. Gente, aqui está outro problema muito grande que nós cometemos. Nós tomamos uma decisão no calor da emoção. Nós tomamos uma decisão de desespero. Você já orou pedindo ao Senhor uma porta de emprego. Você falou: Senhor, olha, eu quero trabalhar de segunda a sábado, eu quero trabalhar de segunda a sexta, eu quero trabalhar de tal horário a tal horário, eu preciso dessa renda. E aí, no primeiro emprego que aparece, você aceita. Não tem nada a ver com o que você pediu para Deus. Aí você aceita. Aí eu pergunto: você quer viver o que você deseja? Faça igual o filho pródigo. Pega a tua vontade e vai embora. Mas eu levanto aqui um clamor ao Senhor e peço que Ele tenha misericórdia de todos nós, para que nós peguemos aquilo que provém do Senhor e nós vivamos, porque Deus tem planos de paz e prosperidade. Deus, Ele é fiel e Ele é justo. Tive essa experiência de poder ver um testemunho de um irmão. Ele falou assim para mim: Léo, eu quero viver essa vida com meu filho. Meu filho acabou de nascer, então eu não quero mais trabalhar presencialmente. Os empregos que geralmente eu arrumo, eles são longes da minha casa. Então eu vou passar muito tempo fora, não vou poder acompanhar o crescimento do meu filho, não vou poder acompanhar a minha esposa, não vou poder acompanhar ali a comunidade dele, a igreja da qual ele frequentava. Ele falou: Léo, eu não quis isso. Então eu falei para o Senhor que se ele me desse um emprego aonde eu trabalhasse home office, dessa forma, eu honraria o Senhor, e ele foi cumprir o voto dele. E para honra e glória de Deus,
Deus é o mesmo Deus de ontem, de hoje e de amanhã. O mesmo Deus que abriu o mar é o mesmo Deus que abre as portas na tua vida. Então a vida dele foi contemplada como uma bênção. Ele recebeu muitas propostas, só que ele esperou a proposta que ele pediu ao Senhor. Porque esse é um sinal fiel de que nós devemos seguir. E ele conseguiu, para a honra e glória de Deus, ele conseguiu um emprego home office. E hoje, felizmente, acompanho um pouco da vida dele por ter uma certa relação, um certo relacionamento com ele. E hoje ele acompanha a vida do casamento dele, do filho dele. Ele pode viver em perfeita harmonia e trabalhar bem. Vai cair do céu esse emprego? Olha, Deus vai abrir a porta. Só que ele também se preparou. Ele foi atrás, ele estudou, ele fez tudo o que ele pôde. Faz a sua parte, porque a parte de Deus já está feita. Então, quando o filho pródigo ele pega e vai se empregar com um cidadão daquela região, ele esquece de quem era o pai dele. O pai dele era um senhor importante. Ele não precisava daquilo. Você não precisa viver em nenhuma escravidão. O teu pai, o teu Criador, é quem te sustenta e quem te garante. Clame ao Senhor, clame a mim, e responder-te-ei, e anunciar-te-ei coisas novas e grandes ao seu respeito, que nem mesmo você sabe. E eu pergunto, dá para você voltar e viver esse relacionamento com Deus? Ah, Léo, você não sabe, eu tenho pecado, ah, eu falhei, ah, eu não sei o quê. Para com esse vitimismo, ergue a cabeça, pede perdão, se arrepende dos teus pecados e vai para cima. Deus só está te esperando. Nós vamos continuar essa história. Eu achei que terminaríamos hoje, mas essa história vai se promover para demais oportunidades. Vamos orar agora, porque eu tenho certeza que no levantar desse clamor, eu tenho certeza que grandes coisas acontecerão. Muitos de vocês têm me enviado testemunho, eu fico muito feliz. Eu fico muito feliz de poder participar da sua vida, de poder viver isso com vocês. Os testemunhos de vocês me edificam. E só significa que vocês são os próximos e eu também. Porque a comunhão dos irmãos gera bênção. Você precisa entender isso. Gente, faça parte dessa comunidade. Esteja conosco. Amém? Eu quero orar por você. Coloca aqui nos comentários o seu motivo de oração. Eu quero levantar um clamor. Eu quero pedir ao Senhor que distribua a ti o teu milagre. Eu sei que você precisa do teu milagre. Eu sei que você é uma pessoa que está com o coração transformado, tem um coração grato. Mas eu sei que você é um filho. E todo filho, né, todo bom filho, sempre tem algo a pedir para o pai. E eu tenho certeza que o Senhor, Ele é fiel. Ele é o alfa e Ele é o ômega. Ele é o começo e o fim. Ele continuará nos abençoando com todas as sortes de bênção. Eu não sei como você pensa, mas é assim que eu penso, é assim que eu creio. Porque não vivo mais eu, e sim o Espírito do Senhor. Tá bom? Coloca nos comentários que eu quero orar por você, pela tua casa, por uma porta de emprego, pelo teu trabalho, pela tua empresa. Não importa. Eu quero clamar ao Senhor por ti. Amém? Enquanto você vai colocando nos comentários o seu motivo de oração, eu quero nesse momento orar por você com base naquilo que lemos hoje, com base na palavra, para que nós sigamos com uma fé verdadeira e sincera. Sem essas coisas de loucura aí, gente, é cada besteira e baboseira que a gente vê, né? Amém? Maravilhoso Deus e eterno Pai, Tu és santo e poderoso, santo e maravilhoso. Perdoa os nossos pecados. Quantas vezes nós pegamos a nossa herança e nós te abandonamos, nós viramos as costas para ti, nós nos enfiamos em um monte de pecado e um monte de baboseira. A gente agrada a quem não deve, a gente gasta o que tem com quem não deve, a gente gasta até o que não tem com quem não deve e nós esquecemos de ti. Perdoa a gente, Pai. Nós somos fracos, nós somos miseráveis. Nós viemos do pó e sabemos que para o pó retornaremos. Sem ti nada somos. Suplicamos a ti. Derrama da tua graça e misericórdia como o Senhor faz dia após dia. Pai, Ebenezer, até aqui o Senhor tem sustentado. Assim como eu proclamo também, Efatá, as portas vão se abrir, as portas do céu, as portas e as provisões do céu virá sobre nossas vidas, porque tua palavra diz que as tuas bênçãos nos perseguirão. Que nós tenhamos um coração, Pai, que se arrepende rápido, que nós tenhamos um coração que agrade ao Senhor, que nós tenhamos um coração, Pai, cheio de esperança, cheio de vida e vida em abundância.
que nós vivamos os teus planos e que nós não nos afastemos de ti. Ainda, Pai, que nós andemos pelo vale da sombra da morte, nós não temeremos mal algum. Ainda que nós passemos pelo vale de ossos secos, nós profetizaremos e falaremos: levanta-te, pois sabemos que haverá vida e vida em abundância. Sabemos que o Senhor é nosso Deus, o Senhor é o nosso sustentador, o Senhor é o nosso galardoador. Pai querido e Pai amado, perdoa os nossos pecados, falhas, mas neste momento, nos dê da tua graça e misericórdia. Julgue-nos conforme a tua justiça. Acerte a flecha diretamente no alvo de todo principado e potestade que tenha atentado contra a nossa vida, pois sabemos que a tua destra vai adiante de nós, vencendo todas as nossas batalhas. Pai querido e Pai amado, nós te louvamos e te agradecemos. No nome de Jesus, amém, amém e amém. Deus te abençoe.